Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 5, a partir do versículo 43. Eu vou ler na versão da NVI, tá? Diz assim o texto da palavra de Deus: Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Pai Santo, Deus de infinita graça e misericórdia, abrimos o nosso coração para receber o maná celestial, o alimento que vem do céu, que vem do trono da graça, a tua palavra bendita, maravilhosa, libertadora e salvadora, que é luz para o nosso caminho, na nossa trajetória de vida, que é lâmpada para os nossos pés, para não tropeçarmos nessa jornada. Senhor, fortalece-nos na fé e ajuda-nos na compreensão da tua palavra, para que opere em nós nessa noite edificação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. Graças a Deus. Queridos, mais do que nunca, veja, nós estamos vindo de vários momentos de bênção e de milagres. Agora mesmo nós fizemos os 40 dias de milagres. Oração, Deus operou maravilhosamente, ouvimos testemunhos maravilhosos da ação do poder de Deus, né? Antes já tínhamos feito outra campanha e outra para incentivar e estimular a fé de cada um, porque o cristão vive pela fé. E o nosso Deus é o Deus do impossível, portanto é o Deus de milagres. Mas, meus queridos, mais do que querer nos abençoar, realizando em nossa vida um milagre, Ele quer que nós, o nosso Pai Celestial, sejamos bênção na vida das pessoas, na vida dos povos. Por isso Ele falou, vão por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizada, veja, quem crer e for batizado, não vai ser curado da paralisia apenas, não pode ser curado da cegueira apenas, não pode ser curado de um tumor maligno apenas, não vai ter a porta de um emprego aberto apenas, não, quem crer e for batizado vai para o céu, vai ser salvo. Esse é o maior de todos os presentes que Deus poderia dar a nós, seres cheios de falhas e defeitos e pecaminosos, cujos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas Jesus veio quebrar essa barreira, Jesus veio romper essa barreira, Jesus veio criar uma ponte que nos liga a Deus direto e nos poupa de cairmos no abismo da condenação. Por isso Ele é o caminho. E Ele disse, eu vou para o meu Pai, eu vou voltar para casa, mas eu vou com um propósito bem definido, preparar lugar para você, para que onde eu estiver, você esteja comigo. Então, mais do que esperar que a gente corra atrás dele em busca de um milagre,
Ele espera que nós tenhamos um comportamento aqui, como seres humanos, igual ao dele quando ele se fez um de nós e habitou no nosso meio cheio de graça e verdade como um ser humano. E aí ele diz: vocês veem o que os religiosos ensinam por aí? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Gente, isso era ensinado. Fazia parte da vida religiosa. Aos nossos, tudo. Aos que não são nossos, nada. Porque é amar e odiar. A expressão. Jesus vem e fala: eu, no entanto, quero de vocês um outro tipo de comportamento. Eu espero de vocês um outro tipo de comportamento. E ele fala: eu lhes digo, versículo 44. Amem os seus inimigos e orem em favor daqueles que o perseguem. Que os perseguem. Olha para mim. Amar o amigo é natural, mas Jesus requer de nós algo que nos leva muito além, que é diferente do mundo. Porque o mundo prega isso. Eu vou querer bem quem me quer bem. Eu vou amar quem me ama. Jesus diz: não, vocês nunca me amaram, mas eu amei vocês. Vocês viraram as costas para mim com o pecado, mas eu vim atrás de vocês. Vocês estavam caminhando para a perdição, para a condenação no inferno, mas eu os resgatei das trevas e os trouxe para a minha maravilhosa luz. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco no fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, inimigos da cruz. E é por isso que ele fala: eu amei vocês quando vocês eram meus inimigos. E aí vocês se tornaram meus amigos. Gente minha. Vocês não eram da minha família, mas vocês aceitaram o meu convite e eu os fiz da minha família. Então eu espero que vocês tenham um comportamento igual ao meu. Amem os seus inimigos e orem, intercedam por aqueles que os perseguem. Isso é sério, isso é importante, essa consciência. Porque quem nos persegue pode estar na nossa família, na nossa parentela, no nosso ambiente de trabalho, na vizinhança. Pode ser uma perseguição religiosa, pode ser uma perseguição política, pode ser uma perseguição ideológica, pode ser uma perseguição no ambiente de escola, correto? E até no meio religioso. Jesus era perseguido pelos religiosos que queriam matá-lo, porque a verdade sempre vai ferir e incomodar quem não anda nela. Sempre vai ferir e incomodar quem se vê cutucado pela verdade. Aí talvez alguém pergunte, como Pilatos perguntou para Jesus: mas o que é a verdade? No sentido de que a tua verdade pode não ser a minha verdade. E nós vemos isso de uma maneira muito clara nos dias de hoje. O mundo é assim. As pessoas no mundo são assim. E cada grupo, normalmente chamados de minorias, abraçam para si a sua verdade e até querem impô-las na forma de lei. E em muitos casos conseguem. Só que a verdade que está acima de todas as verdades é a de Deus. Não é a minha, não é a sua, não é a de ninguém, é a de Deus. Porque essas verdades que aparecem ao longo do tempo, das civilizações, ao longo
dos movimentos de mudança das sociedades, porque sempre o atual é chamado de moderno, de novidade, de avanço. Mas depois de um tempo, a própria história mostra que não era nada daquilo. O ser humano continua sendo o mesmíssimo ser humano pecador desde Caim e Abel. Ou desde os pais dele, né? Esse é o fato. Mas Jesus vem e diz: ame o seu inimigo e interceda por ele, porque eu os amo e eu quero a salvação dessa gente, e vocês são os meus missionários e missionárias. Vocês são a luz do mundo. Jesus falou isso: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Se a luz não iluminar, para que serve? Se o sal não trouxer sabor, para que serve? Para nada. Então a nossa vida cristã, a nossa vida de fé, não pode ser uma vida inútil, ou seja, que não serviu para nada. Tem que ser uma vida efetiva, com ações concretas da vontade de Deus, o exercício da fé cristã. Agora, quando nós fazemos isso do jeito que Jesus está ensinando, olha que coisa extraordinária o versículo 45 diz. Então, eu vou ler o 44 de novo, para que a ideia fique bem forte na sua mente, no sentido de compreender mesmo a colocação de Jesus. Então, o 44 diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Agora vem a frase bombástica, o cerne da questão. Para que vocês, referindo-se a nós, venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Se você amar só os seus amigos, você não tem filiação de Deus. Se você só crer em Deus, você não tem filiação de Deus. Se você só frequentar a igreja, você não tem filiação de Deus. Mas se você pôr em prática os ensinamentos de Jesus, tal como esse, ele diz: aí vocês se tornarão filhos do Altíssimo. O que isso nos mostra? O que isso traz como declaração das bocas do Senhor Jesus, ou da boca do Senhor Jesus? De que ninguém é filho de Deus até que comece a praticar a vontade dele. Enquanto a gente não pratica, veja, eu posso crer em Deus, mas se eu não pratico a vontade dele, ensinada na Bíblia Sagrada, eu não tenho participação na vida familiar dele. Eu não sou agregado como filho, eu não sou adotado, melhor dizendo, como filho. Mas a partir da minha obediência e da prática no exercício cristão, aí então eu me torno filho do Altíssimo. Diga graças a Deus. Ele diz assim: porque ele, referindo-se ao Pai Celestial, nosso Pai, faz raiar o sol sobre bons e maus. Vocês viram o sol lindo que amanheceu hoje? Que coisa linda! Que coisa bonita! Estava sobre a tua cabeça e a cabeça de todas as outras pessoas que vivem aqui nessa região nossa. Correto? Porque em outras regiões eu não sei como é que estava o tempo, né? Eu estou me referindo ao sol bonito de hoje. E nesse contingente todo de pessoas tinha gente boa e gente má, gente honesta e gente desonesta, gente ordeira e gente desordeira, gente que respeita o próximo e gente que não respeita o próximo. O mesmo sol estava sobre a cabeça de todo mundo. E ele diz: e faz cair a chuva na terra de justos e injustos. O que é uma grande verdade. Quando cai a chuva, cai para todo mundo também. Então as coisas desse mundo estão para todos nós.
Quando às vezes a gente vive num momento de escassez de chuva e a gente fica orando, Pai, manda chuva, né? Mas aí então Deus manda aquela nuvem sobre a casa e a cabeça dos bons, não é? Não, para todo mundo, não é verdade? Para todo mundo. E isso vale para o inverso, porque ele está falando de sol e chuva, coisas boas, mas poderíamos falar também pandemia. Permite a pandemia na vida dos maus, mas também dos bons, dos que não creem, mas também dos que creem. Não há diferença. Deus não faz essa diferença, porque este mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que esse mundo já está condenado e todos que são desse mundo, com ele, estão condenados. Só há um jeito de alcançarmos salvação. Jesus Cristo é o caminho da salvação. Jesus Cristo é o Salvador. É Ele que diz, vinde a mim, e eu vos aliviarei. É Ele que falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Venham e vocês vão encontrar. Ele disse, ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai, a não ser através de mim. Não vai através de religião, não vai através de outras pessoas, não vai através de nenhum dos homens e mulheres santos do passado ou do presente, de ninguém, porque só Jesus é o Salvador. Só Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Só Ele e mais ninguém. E ao terceiro dia ressuscitou. Venceu a morte, a última barreira, o último inimigo e nos garantiu, confiem em mim, sejam fiéis até a morte e eu lhes darei a coroa da vida. Ainda que estejam mortos, viverão. Promessa do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Agora, seguindo o texto, se vocês, versículo 46, amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E na época de Jesus, quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eles eram judeus, mas a serviço do Império Romano que oprimia os judeus. E na sua grande maioria, eles eram corruptos, porque eles recolhiam impostos para o governo romano, mas também para eles. Caixa 2. Eles eram odiados, mas Jesus falou, até os publicanos fazem isso. Amar quem os ama, ajudar quem os ajuda. Trocar a figurinha. Não tem nada demais em fazer isso. Não há virtude nisso. O texto continua e diz o seguinte. E, versículo 47, se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Porque tem gente assim, né? Aquela pessoa que ele não gosta muito, não vai com a cara, não se simpatizou, nem bom dia dá, né? Se tiver naquela calçada, ele atravessa a rua e vai para outra calçada. E Jesus está falando, quem faz isso não é melhor do que um pagão. A expressão pagão quer dizer aquela pessoa que não crê em Deus ou que não teme a Deus. Não quer saber nada desse negócio de Deus. Então a pessoa, se estiver na igreja, mas tiver aquele comportamento, é pior, porque está na igreja, mas se comporta como alguém que não crê, que já assumidamente não tem o temor de Deus no coração. É algo muito sério. Nós queremos a bênção de Deus na nossa vida. Nós queremos ser filhos do Altíssimo. Mas isso passa pela obediência e pela prática, o exercício cristão diário. Portanto, essa frase é pegada, né? Portanto, olha lá, sejam perfeitos. Mas como? Perfeito como o pastor Marcos Vinícius?
perfeito como a pastora Márcia Pinheiro, perfeito como a pastora Sônia Leones. Não, o padrão não somos nós. Nós não somos padrão de perfeição em tempo algum. Nenhum ser humano, desde Adão até hoje. O texto diz, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Aqui na NVI diz, como perfeito é o Pai celestial de vocês. O padrão é Deus, não somos nós. Não é o João, o Pedro, ou quem quer que seja. Não é o pastor, a pastora, o diácono, a diaconisa, o bispo. Não, o padrão é Deus. Ele falou, sejam perfeitos, está falando comigo e com você, como, ou seja, na mesma medida do Pai Celestial. E o Pai Celestial estava aqui representado exatamente por quem falou isso daqui, Jesus Cristo. Então ele estava se referindo a Ele, porque Ele e o Pai são um. Um dia um dos discípulos de Jesus questionou Jesus e pediu isso, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus falou, ô meu querido, eu estou aqui tanto tempo com você e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Então quando Jesus fala isso, é algo muito sério, sejam perfeitos, como vocês estão vendo a perfeição em mim. Como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Assim como eu estou praticando a vontade de Deus, eu quero que vocês pratiquem. Assim como eu estou obedecendo ao Pai Celestial, eu quero que vocês obedeçam. Na mesma medida, na mesma proporção, no mesmo nível. Ah, pastora Deni, mas a carne é fraca. A de Jesus também. Ele foi tentado também. Mas não só aquela tentação dos 40 dias lá não, hein? A vida toda. Até a morte. Até no dia que ele foi preso, naquela noite, ele foi tentado e ele disse, Senhor, passa de mim este cálice. Mas a perfeição que ele espera encontrar em nós, lhe trouxe a lucidez de que aquele era o propósito do Pai na vida dele, para nos salvar. Então imediatamente ele disse, contudo, seja feita a tua vontade, e não o meu desejo de que isso passe, e eu não precise morrer dessa maneira. É isso que ele espera de nós, que tenhamos a mesma postura, que tenhamos a mesma dignidade, a mesma correção. Por isso que ele falou, ser fiel até a morte. E nós não sabemos o jeito que nós vamos morrer. Hoje, dia 22 de agosto de 2021, muitos cristãos, irmãos nossos de fé, morreram por causa da sua fé. Alguns morreram de forma violenta, como João Batista, degolados, fuzilados, ou de outras maneiras ainda mais terríveis. E outros tantos continuam sendo perseguidos terrivelmente, e muitos estão em fuga, como os cristãos lá no início da era cristã que fugiram de Jerusalém e foram para tudo que era canto para salvar a própria pele, como narra o livro de Atos. Ainda hoje isso está acontecendo. Então, se você vive num país onde você tem a liberdade de servir a Jesus e de falar do seu grande e incrível amor, faça, porque Deus espera isso de nós. E queridos, olha para mim. No dia 18 de outubro, é o dia do médico. Nesse dia, nós vamos ter uma live nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, pelo YouTube Quadrangular Oficial. Vai ser bênção, porque nesse dia o médico dos médicos vai operar. E olha só, será um dia especial para você abençoar a vida de
pelo menos 9 pessoas. Agora, mais para o final de setembro, você vai receber o óleo da unção, 10 vidrinhos com óleo. Um é para você e para sua família, e outros 9 são para pessoas que você vai escolher, que você quer ver abençoada, para outras 9 famílias. Você vai dar para a pessoa e vai dizer, olha, no dia 18, às 8 horas da noite, é uma segunda-feira, às 8 horas da noite, o dia do médico, o Senhor Jesus, o médico dos médicos, vai operar na tua vida. Eu quero te convidar a assistir essa live, a participar dela. E aí você vai dar o óleo para ela, vai dar o endereço do YouTube onde vai participar. Nós vamos te dar todo esse material, viu? O seu trabalho vai ser escolher as 9 pessoas que podem ser da família, né? Da parentela, da vizinhança, do colegas de trabalho, de escola, colegas da academia, da corrida que você faz, da caminhada, colegas, mas é um para cada família, gente que você quer ver salva, liberta, transformada, visitada pelo poder de Deus. E se houver alguém doente naquele dia, será feita na live uma oração para a cura, vai ser tremendo, vai ser dirigida pelo nosso pastor Mário de Oliveira, que é o presidente da nossa igreja no Brasil. Vai ser maravilhoso, e você vai poder falar do amor de Deus para essa pessoa. Ela só vai ter que assistir. Na live, vai ser orientado o que ela vai fazer e como ela vai fazer. Vai haver um momento da oração para a consagração do óleo e depois a orientação de como usar aquele óleo, que é o símbolo da ação do poder de Deus na vida daquele que crê. Vai ser maravilhoso, é a nossa chance de levar este amor maravilhoso de Jesus. E de repente, você pode orar e interceder para entregar esse vidrinho com óleo da unção, até para a gente que está perseguindo você. Mas você vai demonstrar esse amor, esse carinho. É uma chance de pormos em prática o que a palavra de Deus está nos orientando. Então, desde já, pense nessas 9 pessoas e coloca num papel. Nós vamos ter o local para colocar aqui, viu? Esses nomes, por quem você vai orar daqui até o dia 18 de outubro. Interceder, pedir, Senhor, fala com essas pessoas, Senhor, visita com o teu poder, Senhor, opera o teu milagre, Senhor, salve essas vidas. Intercessão, porque este é o desejo de Deus para nós, está escrito aqui. E o vosso Pai Celestial vai ficar feliz, vai ficar emocionado com esta ação de compromisso com a causa de Cristo, com a causa do nosso Pai Celestial. Vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. E cada um vai fazer isso na sua casa. Então, aquela pessoa que você pensa assim, ele jamais vai aceitar um convite para vir na igreja, ele jamais vai vir numa campanha aqui, ele jamais... Então, a campanha vai até ele, a oração vai até ele, a bênção de Deus vai até ele, porque tem gente que não tem coragem de vir à igreja, tem medo, tem receio, mas em casa vai assistir. E o mesmo poder que age aqui vai agir lá. O mesmo Deus que opera aqui vai operar lá. Vai trazer entendimento, vai ampliar a visão, vai sair daquela cegueira espiritual para enxergar longe, porque é o poder de Deus em ação na vida daquele que crê.